Olá, tudo bem? Estamos aqui na segunda aula. Lembra que na aula passada a gente conversou sobre várias coisas, sobre as necessidades básicas dos cães. E lá eu falei sobre um elemento surpresa, que eu pincelei muito superficialmente, assim, a respeito, e deixei para fazer uma aula totalmente exclusiva sobre isso hoje, tá? Porque eu acho que é um assunto que merece muito é, dedicação e merece muita atenção sobre isso. Eu acho que esse é um assunto que peca muito no relacionamento de tutores e cães. E eu acho que quanto mais as pessoas se atentarem sobre isso, melhor o relacionamento entre elas e os próprios cães vai ficar, tá? Então, hoje a gente vai falar apenas sobre o cachorro ser cachorro e tudo o que isso engloba. Vamos lá? Então, antes de mais nada, a gente vai conversar um pouquinho sobre nós, seres humanos, né? Porque o relacionamento entre nós, seres humanos, e os nossos cães, ele é pautado muito na base das emoções, né? Então, até saiu recentemente um estudo que fala qual é a percepção que os cães têm das nossas emoções. Ainda não foi tido exatamente o quanto eles conseguem perceber a respeito das nossas emoções, né? Tipo assim, o quanto isso impacta neles, né? E o que eles fazem com essa percepção, mas já foi publicado que eles conseguem perceber quando a gente está chateado, quando a gente está triste, feliz, estressado e etc. Tá? Então, não é novidade para ninguém que a gente está ficando cada vez mais imediatista, né? Isso daí, hoje em dia, as pessoas só querem assistir vídeos de 30 segundos, não tem mais paciência para ler textos longos. Cinema, que os filmes duram 2 horas, 3 horas, ninguém mais tem paciência para assistir. Todo mundo está aí a um clique de distância, né? Nós vivemos conectados 24/7, está tudo ali na tela do nosso celular, o tempo todo a gente está comendo, está mexendo no celular, está passeando com o cachorro, está mexendo no celular, tudo que a gente está fazendo, a gente está conectado com alguma coisa. Nós não temos mais hobbies, é muito difícil, né? Lembra quando a gente era adolescente, né? Quem é um pouco mais velho aí vai lembrar que a gente saía para brincar na rua, né? Brincava de bets, jogava vôlei, brincava de alerta. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê aí a meninada, tá todo mundo na tela do celular, tablet, etc. E até nós que estamos mais velhos, dificilmente a gente tem uma pausa aí para poder fazer alguma coisa, né? Se dedicar realmente a alguma coisa. Eu estava assistindo essa semana umas palestras do Canine Connection, que é um evento gringo, que a mulher estava falando sobre qual é a importância da gente ter hobby, né? Da gente dar uma desconectada nas coisas que a gente faz todo dia, semana toda, e o quanto esse desligamento impacta diretamente no nosso dia a dia e até na relação com o nosso cachorro. Nós temos dificuldade em nos relacionar, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil fazer amizade, manter relacionamento, ter relacionamento com a nossa família, resolver problemas. Hoje em dia as pessoas elas têm cada vez mais dificuldade de sentar e conversar a respeito de algum problema. Elas decidem tudo simplesmente parando de conversar ou brigando, ao invés de resolver as coisas com uma boa e velha conversa, e nós estamos cada vez mais ansiosos, né? Isso daí é um fato absoluto. E é muito engraçado que em pleno 2023 a saúde mental ela ainda seja um tabu, né? Fala-se tanto sobre isso e ainda é um tabu gigante a respeito disso, né? Isso é muito curioso. E aí é muito difícil ainda se conversar a respeito, mas estima-se que aqui no Brasil 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental. E entre eles, os que as pessoas mais sofrem é a ansiedade e a depressão. E a fonte vem da Associação Brasileira de Psiquiatria. E isso é muito grave. Se a gente for pensar em toda a população brasileira, que nós somos muitos, 86% sofrer de algum transtorno mental é algo a se pensar com muita atenção.
E a gente não pode esquecer que do início de 2020 até o final de 2022, que nós tivemos o ápice da pandemia da Covid-19, ela contribuiu e muito para a piora da nossa saúde mental. Mas, enfim, nós sobrevivemos. E durante a pandemia, os nossos cães, eles nos serviram de muitas maneiras, de maneiras físicas, emocionais e sociais. Tiveram épocas que nós sofremos com lockdown, que a gente não podia sair de casa, que teve distanciamento social, que a gente não podia encontrar pessoas, a gente não podia se relacionar com as pessoas, que a única coisa que a gente tinha era essa tela aqui de computador para poder estreitar um pouco os laços, diminuir um pouco a saudade. E a única coisa que a gente tinha eram os nossos cães dentro da nossa casa, né? E aí, em questões físicas, os nossos cães ajudaram a gente a fazer exercício físico, eles serviram para a gente como despertador, né? Quem nunca teve um cachorro aí nessa época de pandemia, ou até nos dias de hoje, eu tenho a Gaia, que serve como meu despertador todo dia, 5 horas da manhã, que foi lá acordar e tal, regulava o nosso sono na hora de dormir, o cachorro ficava mais dengoso, ficava chamando para dormir e tal. Nas questões emocionais, que a gente ficava um pouco mais isolado, um pouco sem relacionamento aí com o mundo lá fora, eles nos davam amor, nos dão até hoje, né? Sempre deram afeto, segurança, carinho, é aquela coisa de tipo, se você está se sentindo sozinho no mundo, se você está sentindo que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, é só você chegar no teu cachorro que você sabe que você vai ganhar aí todos os sentimentos bons do mundo vão vir dele, né? E as questões sociais de companhia, diversão, conversa, quem nunca sentou e trocou a maior ideia aí com o seu próprio cachorro, atividades, né? Mas todas essas questões que os nossos cães serviram para a gente, né? Principalmente durante essa época de pandemia, será que tudo isso foi saudável? E aí, o que vocês acham? Com toda essa mudança de cenário, né? Com toda essa coisa que a gente tinha uma vida muito atribulada, com uma vida toda cheia de atividades, vida social e etc. A gente saiu desse cenário de correria, de vida normal. A gente mudou para dentro de casa, a gente ficou enfurnado dentro de casa, teve uma mudança mega brusca, né? De dia a dia, de rotina e etc. Nós esquecemos completamente deles. E eu sei, porque esse período foi muito difícil para mim, né? Foi um período super difícil para mim. Eu tinha acabado de sair da CLT, foi quando eu resolvi trabalhar de maneira autônoma. Achei que ia morrer milhões de vezes, não ia morrer de Covid, ia morrer de solidão, enfim. E para suprir as nossas necessidades emocionais, nós deixamos os nossos cães ainda mais humanizados e colocamos o principal lá no fundo da gaveta nesses últimos anos, que é ele ser cachorro. Que além de todas aquelas necessidades básicas da aula passada, a gente pegou essa necessidade, que para mim é a mais importante de todas, e a gente colocou bem lá no fundinho, cimentada da gaveta, que foi ele ser cachorro. E essa aula aqui hoje é para a gente quebrar isso e resgatar e colocar isso como a maior prioridade da vida e da relação que você tem com o seu cão. E se a nossa saúde mental ainda é um tabu, imagina a gente falar sobre saúde mental dos cães. E eu acho curioso, porque isso é uma coisa, é um dos assuntos que eu mais gosto, assim, de conversar a respeito, né? É um assunto que me motiva bastante, assim, a bater papo. E existe muito tabu em relação à saúde mental dos animais como um todo, né? As pessoas falam, nossa, imagina, né? Para todo mundo, todo animal é feliz. Para todo mundo, todo cachorro é super feliz, é super amado e tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. E a hora que você começa a conversar a respeito e que você tenta trazer um pouco de olhar de realidade para a história, né? E para a rotina em questão,
você percebe que a pessoa ela não quer escutar aquilo que você tem para falar, e você não está falando isso por maldade. Você está falando isso porque é uma coisa que você precisa apontar, porque é o seu trabalho, e que você precisa que melhore, porque aquele cachorro ele precisa ter uma qualidade de vida melhor para sim ele ser feliz. Mas as pessoas hoje, até hoje, elas têm muita dificuldade de aceitar, né, a questão, e elas têm muita dificuldade de entender que não é só amor, né? Não é só amor que move a relação humano-cachorro. E, na verdade, o que é deixar o cachorro ser cachorro, né? Na verdade, existem uma série de coisas, mas eu pontuei aqui as 3 mais importantes, ao meu ver. Eu acho que comportamentos naturais é uma das coisas mais importantes de você deixar o cachorro ser cachorro. Diversão, para mim, o cachorro ele tem que se divertir quase 100% do tempo que ele vive. Porque, tipo assim, eles já vivem muito pouco para a vida deles ser um tédio, né? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E contato com a natureza, porque afinal ninguém merece ficar trancado entre 4 paredes, que também é um pé no saco. Eu acho que a gente vivenciou isso aí no lockdown. E se nem a gente conseguiu aguentar ficar trancado dentro de casa, que dirá um bicho que não tem a sua natureza de viver entre 4 paredes, né? Então, parece fácil esse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês, mas essa é a maior dificuldade de 100% dos tutores de cães. Então, esse é um videozinho básico, eu não vou colocar som aqui, porque não tem necessidade nenhuma. Esse é um comportamento natural, roer. Aí está um cachorro da raça husky siberiano, provavelmente, é o que me parece. Ele está roendo um osso, vamos colocar de novo, é um vídeo curtinho. Isso é uma necessidade natural. Se ele não fizer isso com um osso, ele não fizer isso com um brinquedo, ele não fizer nada com ele, se ele não fizer isso com nada apropriado para o biotipo dele, ele vai fazer isso com os seus móveis, com a sua parede, com os seus sapatos e com coisas indesejadas que você não gostar na sua casa. Então, esse é um comportamento natural e que os cachorros amam roer. Vamos para o segundo, latir. Cães latem, né? Só que aí são coisas que aqui que a gente está falando sobre comportamentos naturais, a gente tem que entender o que é um comportamento natural e o que é em excesso e que a gente precisa talvez trabalhar, tá? Então, assim, cães roem, cães latem, mas, por exemplo, cães latem para se comunicar. Isso é um cachorro latindo para se comunicar, né? Então, às vezes eu recebo muita reclamação, tipo, ai, o meu cachorro late. Tá. Então a gente precisa analisar qual é a intensidade do latido, por que ele está latindo, qual é o contexto que isso acontece e tudo mais. Ah, o meu cachorro ele late no portão para todo mundo que passa. Beleza? Qual é o problema disso? O cachorro estar no portão para latir. Cães que ficam no portão têm estímulo o tempo todo, é impossível ele não latir para aquilo que passa e fica estimulando ele. Se você tirar o seu cachorro do portão, provavelmente ele vai parar de latir. Então, tire ele daquele estímulo, né? Então, cães latem para se comunicar, porque cães não falam. Agora, isso é excessivo. Seu cachorro late 24 horas por dia, late para qualquer coisa, late para pessoas, late para crianças. Então, assim, ao mesmo passo que é uma coisa natural, a gente precisa ver se não tem um excesso. Mas o excesso não é aquilo que você pensa que incomoda. A gente tem que analisar com os olhos de uma pessoa especializada no assunto para ver o que é excesso ou não. Às vezes, aos olhos de um tutor, o cachorro fazer algo é um excesso. Mas aos olhos de uma pessoa que entende do assunto, é uma comunicação. Então, a opinião de um profissional especializado faz toda a diferença nesse assunto. E aqui, cães cavam. Então, todas as pessoas que me procuram, eu não gostaria que o meu cachorro cavasse o meu jardim. Surpresa, cães cavam. Aqui na minha própria casa, o meu jardim, que é dentro da minha casa,
as minhas cachorras não acessam, porque eu tenho uma cachorra cavadora. Se eu deixar liberado, ela vai cavar. Então, é uma matemática básica. Cães cavam, tá? Aqui a gente vai passar por outros comportamentos, tá? Comportamento de rosnar é uma maneira dele mostrar como ele está se sentindo, geralmente usado para proteger espaço íntimo. Morder. Morder faz parte do processo de roer, abater, afastar e até avisar. Quando eu falo sobre avisar, é quando o cachorro está se sentindo desconfortável em alguma situação, seja aproximação de outro cachorro, criança, pessoa e etc. E ele morde, mas ele não morde para machucar. Ele dá aquela focinhada ou aquela dentada para avisar, tipo, sai daqui, sabe? Essas coisas a gente vai falar também muito numa aula sobre linguagem, então a gente não vai se aprofundar tanto aqui. Relaxar. Esse é um dos pontos mais importantes que faz toda a diferença na saúde mental do seu cachorro. A imensa maioria dos cães hoje em dia não sabe relaxar. Eles não sabem relaxar, ou porque são hiperestimulados, ou porque eles vivem no tédio. É muito difícil você encontrar hoje um cão que seja totalmente equilibrado, ao ponto dele saber relaxar. Explorar é como o cachorro conhece o mundo, colocando o focinho dele para jogo. O olfato é um dos sentidos, é o sentido, desculpa, o sentido mais importante do cachorro. É onde está basicamente todo o cérebro do cão. É nisso aqui que ele sabe tudo o que está acontecendo em volta dele. Então, querer que um cachorro não use o focinho é a mesma coisa que você querer que ele não viva, tá? Destruir, rasgar, picar, detonar, fazer aquele brinquedo ou qualquer coisa virar pó. É uma maneira que ele tem de gastar energia física e mental. Rolar, maneira de camuflar cheiros. Explorar é como o cachorro. Ué, aqui eu errei. Vocês me perdoem, porque aqui não é isso daqui, não. Explorar é como ele conhece o ambiente. Se isso daqui não tiver, se esse aqui não tiver no próximo, eu vou falar o que é isso daqui, tá? Vocês perdoem-me o erro. Brincar, uma atividade totalmente completa, onde o cachorro interage com tudo à sua volta. Uivar é como ele se comunica com cães à distância. Socializar. Existe um abismo enorme entre ser sociável e ser amigável. Nós teremos uma aula sobre isso, tá? Socializar é coexistir. Socializar é o seu cachorro coexistir com todo, absolutamente todo o ambiente em que ele está. Caçar, perseguir, espreitar, localizar presa, nadar. Cães são nadadores natos, mas cuidado. Cachorros nadam instintivamente, mas a hora que eles cansam, eles afundam de uma vez. E cachorros sem rabo ou com rabo curto são péssimos nadadores, porque o rabo serve como um leme, como uma direção para os cães. Então, cães como bulldog francês, bulldog inglês, cães braquicefálicos em geral são péssimos nadadores, tá? Ah, aqui era outra coisa, ó. Só voltando rapidinho. Era guardar. Como o cachorro protege os seus recursos de outros predadores, tá? Era para trocar e eu acabei não trocando. Farejar, explorar, conhecer o mundo. Correr, se movimentar de um lugar para o outro, perseguir presas e brincar. Forragear, busca por alimento. Forragear é uma espécie de farejar, tá? Mas é como ele busca por alimento. É uma maneira que ele fareja buscando por alimento. É diferente, tá? E muitos outros. Então, esses são os comportamentos naturais básicos que o cachorro de vocês tem, que a gente precisa entender que eles têm, e não tem como a gente querer que eles sejam diferentes ou que a gente tire esses comportamentos deles. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, elas procuram o treinamento comportamental querendo que os cães deixem de ter esses comportamentos. Então, eu quero que o meu cachorro não cave. Eu quero que o meu cachorro não fique cheirando tudo no passeio. Não tem como você retirar um comportamento natural.
né? De uma maneira ética, positiva, respeitosa e que embasada na ciência, não tem como você fazer com que o seu cachorro pare de expressar um comportamento natural. É a mesma coisa que você vai educar uma pessoa. Olha, eu não quero que você fale mais, né? Ah, eu não quero que meu cachorro lata. Ah, então eu também não quero que você fale. Então são coisas que não tem muito nexo. Então eu acho que para a gente poder treinar um cachorro, a gente precisa primeiro entender o que é um cachorro. Então essa aula aqui, ela é sobre isso. E por que que eu estava falando ali atrás? Eu falei sobre diversão, né? Que foi-se o tempo em que o cachorro vivia aquela chatice de ter que viver obedecendo o ser humano, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que a tal da obediência ela é um porre. Eu nem vou entrar no mérito que todo mundo fala sobre a tal da teoria da dominância, que eu acho isso que é um pé no saco, isso é um assunto que já está super batido, e eu acho que eu nem preciso trazer isso daqui aqui, e eu nem quero ficar batendo nesses assuntos que já são super, tipo, ultrapassados, sabe? O que eu quero falar aqui é obedecer um pé no saco. E eu sou uma coisa meio subversiva, assim. Eu não acredito nessa questão de obediência. Eu acho que a obediência ela é uma coisa que ela não funciona. Já foi provado e reprovado e provado mais uma vez que não existe essa coisa de você mandar e o seu cachorro obedecer e você ter que falar bravo para o seu cachorro obedecer e que você precisa punir o seu cachorro para ele obedecer. E existem vários estudos que comprovam que quanto mais amigavelmente você fala com o seu cachorro, quanto mais motivado o seu cachorro está, mais ele aprende, mais vínculo você cria com ele. Então, por que não fazer da vida do seu cachorro e do treino e da relação que você tem com o seu cachorro uma grande diversão, né? Por que não? Eles já vivem pouco tempo demais para a vida deles ser um puta de um pé no saco. Então, a diversão, ela é solução, sim. E a diversão, ela é para todo mundo, tanto para você quanto o seu cachorro. Só que a diversão, ela não é passear todo dia numa rua, né? Porque todo mundo acha, nossa, meu cachorro se diverte super. Eu levo ele para dar uma volta no quarteirão. A diversão é atividade variada, então ele vai correr, ele vai passear no mato, ele vai passear na praça, ele vai cheirar tudo que ele quiser, ele vai roer uma orelha, uma traqueia, uma rótula bovina, ele vai comer um pé de frango. E, tipo assim, essas coisas que eu tô falando são coisas que você não precisa ser rico, sabe? Você não precisa ter dinheiro para proporcionar essas coisas. São coisas simples. Convívio familiar, cachorro é um ser social, né? Então, a sua família, as pessoas que vão na sua casa, caso o seu cachorro não tenha problema com essas pessoas, né? Caso ele saiba lidar bem com essas pessoas que vão na sua casa, pô, deixa ele conviver com essas pessoas, sabe? O cachorro não foi feito para ficar preso no quintal, o cachorro foi feito para conviver, né? Explorar coisas novas. Então, você, sei lá, você recebeu uma encomenda, deixa ele cheirar a caixa, deixa ele cheirar a embalagem, né? Você comprou alguma coisa no mercado, deixa ele ver o que que é, deixa ele conhecer. Quanto mais ele conhecer coisas, quanto mais repertório ele tiver, melhor ele vai se comportar, melhor ele vai se sentir parte dessa coisa. Contato com a natureza, foi o que eu falei, vai passear numa pracinha. Igual aqui perto da minha casa, eu não ando com as minhas cachorras soltas, sem coleira, mas aqui perto da minha casa tem aquelas arinhas de lazer, assim, coletivas, sabe? E aí tem uma quadra de basquete que ela é toda fechada, né? Ela é toda alambrada, assim, e tem uma porta que você abre e fecha. E aí, às vezes, eu levo as minhas cachorras lá, e aí eu fecho essa porta e solto elas. Cara, precisa ver a diversão, sabe? Tipo, é uma coisa que custa R$ 0. É só a gente parar e pensar um pouco, sabe? Deixar ele se sujar, não tem problema ele passar numa poça d'água, ele tomar uma chuva enquanto vocês estão passeando, ele rolar numa terra, ele cavar um buraco no mato onde ele estava, ele pegar uns picão no meio do passeio, sabe? Deixa ele ter essa vivência, ele ter esse contato, né? Focar nas coisas boas, tipo assim, muitas vezes eu recebo relato de, eu recebi ontem, inclusive,
Ai, nossa, uma cachorra super reativa. Ai, a gente fez um puta de um passeio bom e ela foi incrível, ela não reagiu a nada, 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 nada. Tipo assim, foi uns 2 minutos de áudio perfeito, perfeito, falando que o passeio foi ótimo, foi perfeito, não sei o quê. Ai, mas no final, voltando, ela deu de cara com o gato. Porra, velho, uma coisa ruim que ela deu de cara com um gato no final do final do final vai anular o tanto de coisa boa que aconteceu. Esquece essa história do gato. Vamos focar no negócio bom, sabe? Vamos focar naquilo que foi bom. Nem você é perfeito. Nem você é tão legal quanto tu acha que é. Sabe? Seu cachorro, ele tem qualidade, ele tem defeitos, assim como você. Vamos focar só nas coisas boas. Se a gente fica pensando no produto final, no resultado final, a gente não consegue trabalhar o ponto a ponto das coisas boas para poder ir melhorando cada vez mais. E mais uma vez, eles vivem pouquíssimos para a gente se frustrar tanto e querer que as coisas sejam tão perfeitas. E agora a gente precisa falar sobre uma coisa que é muito importante e que ela é pouquíssimo falada, que é sobre expectativas, né? Eu costumo falar que sobre tudo a gente sempre tem uma expectativa muito alta, e a gente coloca muita expectativa nas coisas, muita. E quando a gente coloca muita expectativa nas coisas, a gente tende a se frustrar muito. Eu acho que eu devo ter falado na aula passada, né? Sobre a história do livro e filme, que primeiro eu assisto o filme para depois ler o livro, para eu não me frustrar. E é muito sobre isso, né? E aí, agora que vocês já tiveram essa puta aula sobre o que é um cachorro, que acho que agora muita gente já mudou aí um pouco a cabeça do que é realmente ter um cachorro, a gente precisa cutucar essa onça que está dormindo aí dentro do seu coração, né? Sobre as expectativas que foram criadas por você em relação ao seu cachorro. E aí a gente vai falar sobre duas autoras que eu gosto muito. Elas são incríveis, incríveis, absolutamente incríveis. Primeiro, a Alexandra Horowitz. Ela é uma professora de psicologia. Na verdade, ela é uma PhD, né? Uma professora de psicologia e doutora em ciência cognitiva pela Universidade da Califórnia, em San Diego. E ela estudou cognição de humanos, rinocerontes, primatas e cachorros. Então, é burrinha, coitada, né? E ela tem vários livros, e eu vou falar sobre algumas passagens desse livro. E acho que a luz não vai ajudar muito. Cabeça do Cachorro. Esse livro aqui, ele é basicamente uma bíblia de início para quem quer entender um pouco sobre comportamento, principalmente sobre a cabeça do seu próprio cachorro. A Alexandra, ela tem uma linguagem muito leve, assim, muito fácil de entender para quem não é profissional. É muito gostoso ler os livros dela. E eu peguei algumas passagenzinhas. Esse livro, ele tem em português, dá para você comprar facilmente em qualquer livraria. E eu peguei algumas passagenzinhas desse livro para a gente falar aqui a respeito sobre essa questão de expectativas. E aí, vamos lá. Sobre a perspectiva do cachorro, né? Ao olharmos nossos cães de outras perspectivas, a do cão, podemos enxergar elementos novos que não aparecem naturalmente para aqueles de nós munidos com cérebros humanos. Assim, a melhor forma de começar a entender os cães é esquecer o que acreditamos saber sobre eles. Meio complexo isso, né? Tipo assim, a gente lê e fala, nossa, achei que eu tinha entendido alguma coisa, eu não entendi nada. E é exatamente isso. Sabe aquilo que você sabe sobre o seu cachorro? Você não sabe nada. Parte desse princípio. E eu acho curioso isso, porque com essa era de internet, que a gente tem acesso a muita informação e tem essas redes de influencers e tudo mais, a gente recebe muita informação, né? A gente lê muita coisa e a gente vê muito vídeo, enfim, dancinhas de TikTok e tudo mais. E aí a gente acha que a gente sabe muita coisa. E a gente não sabe nada.
Em relação a essa coisa de comportamento, de cachorro e etc., a gente não sabe absolutamente nada. Então, parta sempre do princípio que você não sabe nada sobre o seu cachorro. Porque é quando a gente acha que a gente sabe as coisas que a gente começa a cometer erros. Que a gente se sente na segurança de, não preciso aprender sobre isso aqui, porque eu sei tudo. Entendeu? E aí, falando sobre antropomorfismo, eu não sei se todo mundo que está aqui vai saber o que é antropomorfismo. Antropomorfismo, ele é a gente colocar comportamentos humanos nos cães, né? A gente imaginar comportamentos que não existem nos outros. Então, a primeira coisa a esquecer são os antropomorfismos. Vemos os cães, falamos com eles e imaginamos o seu comportamento a partir de uma perspectiva preconceituosa, impondo os nossos pensamentos e emoções a essas criaturas peludas. Então, assim, eu acho que o meu cachorro tá triste. Eu acho que o fulano tá com ciúmes. Eu acho que o ciclaninho tá com saudade. Ele fez arte, tá se sentindo culpado. Tudo isso é coisa da cabeça e da expectativa de vocês. Essas coisas, elas não existem. Entendeu? A partir do momento que a gente começa a pensar e achar coisas e imaginar sentimentos da nossa cabeça e colocar isso na cabeça que, tipo, eles estão sentindo, você está criando uma outra realidade, um outro comportamento para o seu cachorro que não existe. E aqui a gente vai falar de outra autora também, que ela fala muito sobre isso, que é a Kim Brophy, que ela é uma renomada etologista dos Estados Unidos também. Ela é proprietária do The Dog Door Behavior Center. Essas titulações aí, CDBC, CPDT, são titulações americanas de dog trainer. Então, ela não é uma PhD, uma renomada cientista, mas ela é uma renomadíssima treinadora de cães nos Estados Unidos. Ela é uma pessoa muito importante lá fora. Eu gosto muito do trabalho dela. E ela tem um livro, ela só é autora de um livro que chama Meet Your Dog. Esse livro ele não tem tradução para o português. Eu comprei ele via Kindle na Amazon. E eu acabei imprimindo ele também para poder fazer um outro tipo de trabalho e mostrar aqui para vocês. Mas ele tem como você comprar ele físico ou online. Eu tenho ele no meu Kindle e eu imprimi ele também. Mas ele não tem tradução, então só para quem lê inglês. Ela é uma pessoa muito importante dos Estados Unidos. Esse livro dela aqui, ele é um pouquinho mais técnico, ele não é tão fluido assim para tutores especificamente, como o da Alexandra, mas ele fala também sobre expectativas, que a gente vai ver um pouquinho aqui a seguir. Sobre emoções. Sendo tão próximo de você, o seu cachorro certamente é influenciado pelas suas emoções. Logo, um mau humor, um dia ruim no trabalho ou uma briga com alguém se torna parte do dia dele também. Cuidado. Então, vocês podem colocar aí em pauta e analisar quando você teve um dia ruim, quando você brigou com alguém, um dia que você não está muito legal, ou um dia que você está puto da vida, observa seu cachorro. Você pode ter certeza que isso vai refletir nele, o comportamento dele vai ficar pior, bem pior do que nos outros dias. Porque as suas emoções refletem as emoções dele. Previsibilidade. O nosso trabalho é criar um senso de direção, que o nosso cachorro se sinta seguro. Ele precisa se sentir seguro ou sempre vai se sentir ansioso. Não é uma metáfora perfeita, mas se imagine em um barco sem rumo, no meio do oceano, sem saber o que fazer ou para onde ir, sem estabilidade ou previsibilidade. Previsibilidade é uma coisa que todo mundo que é meu aluno vai saber o que é.
é saber exatamente o que é que vai acontecer e como vão ser os dias. Isso é uma das coisas mais importantes que existem no dia a dia de qualquer animal. Isso é prevenir ansiedade. O cachorro que trabalha com previsibilidade, ele sabe como vão ser os dias dele, ele sabe o que é que vai acontecer. Ele vai se sentir mais seguro, mais tranquilo. Ele não vai precisar ficar atento, ansioso, não vai precisar ligar o instinto dele de sobrevivência, não vai precisar ficar preocupado. Ele vai saber tudo o que é que vai acontecer. Sobre respeito, a Kim fala: o nosso cachorro precisa ser entendido e respeitado por todos os membros desse barco. O barco, para ela, metaforicamente, é a família, né? E não importa se são 2 ou 20 pessoas. Nós precisamos garantir que a relação com cada pessoa seja saudável e respeitosa, incluindo regras para todos a bordo, para manter a ordem e prevenir o caos. A Kim, ela fala muito nesse livro Meet Your Dog sobre como ultimamente os cachorros têm sido desrespeitados, mas assim, desrespeitados num grau absurdo, né? Como que os cachorros estão sendo obrigados a interagir com pessoas, com outros cães, com crianças e etc. E as pessoas não estão levando em consideração que os cachorros, como indivíduos, eles têm o direito de não gostar de outras pessoas, de não gostar de outros cães, de não gostar de interagir, de não querer interagir, né? E as pessoas, ultimamente, elas têm pensado que o cachorro ele é um domínio público. Ah, você tem um cachorro, eu posso botar a mão nele e fazer o que eu quiser. E se ele não quiser, ele é tido como um bad dog, né? Que, tipo, em português, eu acho que não tem ainda uma expressão tão clara e objetiva como essa, né? De bad dog. E, e isso é muito ridículo, cara, porque isso chega num nível de falta de respeito com os cachorros, que é por isso que está tendo tanto cão com problema comportamental. Porque as pessoas não estão sabendo o real significado da palavra respeito e limites com os cães, né? Você deixar o seu cachorro ser cachorro, você respeitar o seu cão, como isso que a Kim está dizendo aqui nessa passagem do livro dela, é você criar regras para que todos respeitem o seu cão, você advogue pelo espaço do seu cão, de forma que você mantenha a ordem e previna o caos, que é, basicamente, o seu cachorro ser respeitado e não ter más experiências. Resumindo essa aula, para não ficar mais extensa do que ela já está, porque eu adoro falar sobre esse assunto, e se eu pudesse, eu ficaria horas aqui. A gente falou sobre saúde mental de humanos e cães, que ainda é um tabu, infelizmente. Respeitar e prover meios dos seus cães expressar os comportamentos naturais. Que diversão é solução, sim. Quem for velho vai entender essa referência. Que cães são indivíduos e possuem emoções, e a gente precisa levar isso super em consideração para poder manter uma relação saudável e respeitosa. Falamos sobre a Alexandra Horowitz, Cabeça do Cachorro, livro massa, recomendo para todo mundo. E falamos sobre a Kim Brophy e o livro Meet Your Dog, que é muito bom, mas ele é um pouco mais técnico e não tem tradução para o português. E, cara, essa aula foi legal demais. Se eu pudesse, eu ficava dias e dias e dias falando sobre isso, porque eu amo esse assunto. E tem lição de casa. Com base no que você viu essa aula, eu quero que você faça uma dissertação. Sim, lembra aquela redação que a professora pedia quando a gente voltava de férias? É isso mesmo. Pelo menos de 20 linhas, e sim, eu vou contar sobre as emoções que você percebe no seu cão e o que ele faz você sentir. Não é difícil, não é impossível, e eu quero saber, pedindo isso, eu quero perceber qual é a sua capacidade de enxergar as suas emoções e as emoções do seu cachorro. Beleza? E só para você não esquecer, você consegue. A gente chega lá, eu tô com você e a gente tá nessa. Beleza? Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. E eu fui.